Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan falando. A gente vai para a nossa terceira aulinha de cálculo. A gente já falou um pouco sobre números, né? Falou um pouco sobre números reais, e que vai ser importante para a gente porque a gente vai ter que fazer as nossas continhas, né? Mas uma coisa fundamental e o objeto principal, digamos assim, que a gente vai mexer, né? Na disciplina de cálculo, são as funções, né? Tudo que a gente vai fazer vai ser baseado em funções. Então nessa aula eu vou começar a falar para vocês sobre funções, tá legal? A gente vai ver uma parte mais geral e depois vai ter uma sequência de aulas falando das funções que a gente chama de funções elementares, que são os principais tipos, né? As principais famílias de função que vão aparecer para a gente. Vai ter função do primeiro grau, segundo grau, polinômio, trigonométrica, exponencial e assim por diante, tá? Bom, vamos começar então a nossa aula. Então, o conceito de função, ele surge, né, de uma maneira natural quando os matemáticos ou as pessoas em geral, elas vão estudar relações entre grandezas, entre números, tá? Então é muito comum em todas as áreas, né, que determinadas quantidades, o cálculo de alguma quantidade, isso dependa de outras coisas, né? Dependa de outras variáveis. Quando as grandezas se relacionam, a gente costuma dizer que existe então uma função, tudo bem? A gente tem uma relação entre números, tá legal? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando a gente vai calcular a área de um círculo, né? Então a gente aprendeu lá no colégio que a formulazinha que calcula a área de um círculo é essa que está aqui, ó. A área é igual a π, né, que é aquele número irracional que a gente já comentou dele, que é aproximadamente 3,14, multiplicado pelo raio ao quadrado, tá bom? Então a área do círculo é π vezes r ao quadrado, tudo bem? Bom, então veja, o que eu estou fazendo aqui? Então eu consigo obter um número novo, que é esse aqui, a área, né? Tá vendo que eu coloquei em coxinho? A partir do valor do raio do círculo, né? Então você tem o cálculo de uma grandeza, tudo bem? Que no caso é a área, que está dependendo de uma outra que é o raio, tá legal? Então à medida que você muda o raio, ou seja, conforme você aumenta o tamanho do círculo, consequentemente a área vai aumentar, tá legal? Então, a gente pode dizer que nessa expressão, a área do círculo está dada como uma função do raio, ou seja, se você me fornecer um valor do raio, eu consigo calcular a área do círculo, tá legal? Então, esse é um exemplo de uma relação que é uma função, tá? Por exemplo, quando você aplica, né, um determinado capital, né, num investimento, você tem um dinheiro, eu vou colocar esse dinheiro na poupança, ou sei lá, vou colocar no outro tipo de investimento, e esse investimento, por exemplo, ele está submetido, né, a um cálculo de juros por uma taxa de juros compostos, tá legal? Então você tem esse tipo de expressão aqui, ó. O montante, que é o valor, digamos, da evolução do capital, né? Ele é o valor que você investiu inicialmente multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado a n. O n é o período de tempo, tá? Em que o investimento vai ficar aplicado, e o i é a taxa de juros. Eu coloquei as letrinhas diferentes aqui, ó, para vocês poderem relacionar, né, o que cada variável aqui significa, né, em termos desse enunciado, tudo bem? Então repara que nessa expressão aqui, ó, o que a gente tem? O valor do montante, que seria o crescimento da aplicação mês a mês, ou sei lá, período a período do investimento, ele está dependendo agora de várias coisas. Está dependendo do quanto você investe, está dependendo da taxa de juros e está dependendo do tempo, tá legal? Ou seja, se eu investir 10 mil reais e o meu amigo investiu 100 mil, obviamente, quando ele for tirar o dinheiro, se a gente deixar por um mesmo tempo, a uma mesma taxa de juros, ele vai ter resgatado mais dinheiro, na verdade, porque ele investiu mais. Mas se a gente aplicou a mesma quantidade, por exemplo, o mesmo capital, só que a minha taxa de juros eu consegui negociar no banco, na instituição financeira, e consegui uma taxa de juros melhor, tudo bem? Obviamente que eu vou receber mais. Ou se eu deixei o dinheiro investido por mais tempo, então eu vou receber mais de volta. Então, observa que aqui a gente tem uma relação entre números, né, que é dada por essa fórmula, e que o montante, ele não depende mais de uma coisa só, entendeu? Como estava acontecendo antes aqui, no caso da área, né, do círculo, porque a área do círculo estava dependendo só do raio aqui em azulzinho. Agora o montante, ele já vai depender de mais de uma coisa, ou seja, depende do capital inicial que você investiu, da taxa de juros e da quantidade de tempo, do período em que esse capital ficou investido, tá? em que o investimento ficou
correndo lá, né? Ficou capitalizando. Então esse tipo de função aqui, ó, né? Ele seria uma função que depende de mais de uma variável, tá legal? Isso é uma coisa que acontece, tá? Pode acontecer muito, acontece muito em matemática, e a maioria, digamos, das funções, elas dependem de mais de uma variável, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente pensar no caso da pandemia, né? Pelo coronavírus, por exemplo, a gente com certeza pode imaginar que a quantidade, vamos assim pensar, de pessoas contaminadas à medida que o tempo passa, né, não depende exclusivamente do tempo, ela depende de outros fatores. Por exemplo, depende das taxas de isolamento social, depende de um fator que é do próprio vírus, que seria o fato do vírus ter ou não uma contaminação mais fácil ou mais difícil, né? Então, existem várias coisas que estão envolvidas. Podem ter fatores ambientais, climáticos, né? Por exemplo, como o clima frio, enfim, eu não sei, eu estou chutando aqui, tá? Mas então o que eu estou tentando explicar para vocês é que, em geral, as funções, elas dependem de mais de uma variável. Aqui no cálculo 1, pessoal, né, a gente vai trabalhar com funções que dependem só de uma variável, como essa aqui, tá legal? Que é a função da área, certo? Funções de mais de uma variável a gente deixa mais para frente, né? Quando a gente faz disciplinas tipo de cálculo 3 e cálculo 4, que é o cálculo de várias variáveis, a gente fala disso, tá bom? Aqui eu tenho outro exemplozinho, ó, eu peguei uma tabelinha, isso eu peguei do site do IBGE, tá? Que é a projeção da população do Brasil, né? As projeções nos anos de 2010, tá vendo aqui, ó, até 2020, tá? Então tem 11 anos aqui, né, nessa tabela. E aí você tem a população aqui embaixo, medida aí, aqui aproximadamente em milhões de habitantes, né? Então aqui, por exemplo, em 2010, 194,9 milhões de habitantes, né, aproximadamente. E aí você tem a evolução populacional do Brasil. Então a população P aqui, né, ela está sendo vista como por exemplo, ela está sendo dada, perdão, em função do tempo, no caso aqui em anos, né? Então eu posso pensar em P como sendo P de T, tá legal? Só que é claro, isso é uma simplificação. Se você olha a tabela, tudo bem, você tem a população dependendo exclusivamente do tempo, aqui o contrário, né? Só que a gente sabe que, por exemplo, o crescimento populacional também não depende só disso. Então depende, por exemplo, das taxas de natalidade, né? Se as pessoas elas estão ou não pensando em ter filho, no sentido que, por exemplo, atualmente, né, as pessoas elas têm deixado para ter filho mais tarde, né, as pessoas preferem estudar, né, se formar, conseguir um emprego para depois constituir família. Isso é uma coisa que culturalmente tem acontecido no Brasil, até por isso a gente tem problemas com previdência e tudo mais, né? Então você tem muitas coisas que estão envolvidas, né? Tipo assim, nesse crescimento populacional. Então essa tabela, digamos que ela é uma tabela simplificada, ou seja, você olhar a população como dependendo só do tempo, apesar de ser uma relação que, né, é uma função, é uma coisa relativamente simples, tá? E se vocês, tipo, só para complementar isso aqui, eu não sei exatamente, mas até estava sendo discutido agora se o Brasil ia ou não ia ter um censo em 2020, né? Por conta dessa crise econômica, por conta da pandemia, que o governo está meio sem dinheiro para fazer as coisas. Então estava programado um censo para esse ano, né? Ou para o ano que vem, sei lá, mas acho que para 2020. E aí o Brasil, acho que o último censo que o Brasil fez foi em 2010, se não me engano, mas já faz bastante tempo que não tem censo, tá? Eu acho que foi em 2010, que eu lembro que foi o 2009, 2010, que eu tinha mudado para Três Lagoas há pouco tempo, e eu lembro do recenseador passando em casa para me entrevistar, tá legal? Então, como que eles obtêm esses números aqui, ó? Tudo bem? Porque eles não contaram a população do Brasil em cada ano, tudo bem? Então eles têm fórmulas matemáticas, ou seja, eles têm modelos matemáticos que são funções, né? E que, apesar de você não contar exatamente a população brasileira, você consegue fazer uma estimativa, tudo bem? Existem técnicas matemáticas para fazer isso. Então, por isso a importância, né, do estudo das funções, tá? Vamos prosseguir. Qual que é a definição de uma função, tá? Então, matematicamente, o que significa uma função? Então, uma função, ela é uma relação entre dois conjuntos, tá legal? Então, entre elementos de dois conjuntos, eu estou chamando A e B, de modo que para cada elemento do conjunto A, corresponde um único elemento do conjunto B, tá legal? Então, veja bem, uma função, ela é uma regra, vamos assim dizer, né? Que estabelece uma relação entre números ou objetos de dois conjuntos. Eu penso em um conjunto de saída, que no caso aqui eu estou chamando de conjunto A, e um conjunto de chegada, que eu estou chamando de conjunto B. Para cada elemento X que você escolhe no conjunto A,
Quando a função é aplicada nesse x, você só pode ter um único valor f de x correspondente no b, tá bom, pessoal? Então eu grifei esse único aqui, porque isso aqui é bem importante, tá? Essa característica de que uma função é uma relação que leva um número em um único, né, no outro conjunto, ela é fundamental e a gente não pode esquecer disso, tá? Muito bem, ó. Qual que é a notação? A gente costuma usar a seguinte notação, ó. F, né, é uma letrinha que está denotando a função. Como que a gente lê isso? Vamos pensar assim, ó, f é uma função que está definida no conjunto A e pega os elementos do conjunto A e leva nesse conjunto B. Para cada número ou para cada objeto x que está nesse conjunto A, eu vou ter um outro elemento no conjunto B que eu vou chamar de f de x, tá legal? Então isso aqui significa a função calculada, tudo bem, no ponto x, joia? Então esse cara aqui é o conjunto de saída, esse cara aqui é o conjunto de chegada, certo? Muito bem, vamos para alguma nomenclatura nesse contexto aqui. O conjunto A, que é o conjunto de saída, perdão, a gente chama ele de domínio da função, tá? Então toda vez que eu pensar em domínio da função, eu penso no conjunto onde estão os elementos onde eu vou aplicar a função, certo? E esse conjunto B, a gente chama ele de contradomínio da função, certo? A notação geral é assim, ó, quando eu ver df, vai significar o domínio da função f. Essa notação aqui, contradomínio da f, ela vai aparecer menos, porque a gente já vai ver que o contradomínio, ele não é tão importante assim, tá legal? Ele é importante, é claro, mas pra gente vai ser mais importante uma coisa que vai chamar de conjunto imagem, tá? E eu já vou explicar o que é isso daqui a pouco. Então veja bem, ó, o elemento x, certo? Que está no conjunto de saída, quando ele é aplicado, quando a função é aplicada nesse x, esse cara aqui, ó, a gente chama de imagem do x pela f, tudo bem? Então essa é a imagem do número x ou do elemento x pela função f, tudo bem? Em cálculo 1, que é o nosso caso aqui, as funções, elas são funções reais de uma variável, ou seja, tanto esse conjunto A quanto esse conjunto B, né, que é o conjunto de saída e o conjunto de chegada, são subconjuntos da reta, vão ser intervalos da reta, tá? Então, sempre para a gente, o domínio e o contradomínio de uma função vão ser partes da reta real, tudo bem? De modo que a gente vai operar nessa relação que a função vai estabelecer, nós vamos operar números reais, tá legal? E em geral, tipo assim, você sempre pode considerar que esse conjunto de chegada é o próprio R, porque veja bem, nós não estamos operando números reais, ou seja, a função nossa não vai ser definida para números reais, então aquilo que vai ser obtido como resultado sempre mora na reta, tudo bem? Então por isso que eu falei que o contradomínio ele não é tão importante assim, porque a gente sempre pode considerar, em geral, que o contradomínio é a reta real, tá legal? Então quando a gente escreve isso aqui, ó, y igual a f de x, como eu estava dizendo, eu estou dizendo que o número y, digamos assim, ele é a imagem do x pela f, tudo bem? Esse cara aqui, ó, que está no argumento da função, ele é chamado de variável independente. E o cara, que é o resultado da conta, ele é chamado de variável dependente, tudo bem? É bem intuitivo isso, porque se ele é o resultado da conta, ele vai depender do x que a f vai ser calculada. Então vamos pensar no exemplo da área, né? Então se eu pegar uma circunferência de raio 1, tudo bem? E eu aplicar aquela fórmula da área da circunferência, da área do círculo, eu vou obter um resultado que vai ser aproximadamente 3,14 vezes 1 ao quadrado, certo? E isso vai dar aproximadamente 3,14, certo? Então, no caso, o 1, que é o valor do raio, é a variável independente, ou seja, que você escolheu, e o cálculo, né, o valor da área, dependeu da escolha desse 1, ou seja, o resultado da área dependeu da escolha do raio. Se você mudar o raio e pegar o raio igual a 2, vai ficar 3,14 vezes 2 ao quadrado, que vai ser 3,14 vezes 4, tudo bem? E aí o valor da área correspondente já vai mudar, já vai aumentar, já vai dar 3 vezes 4, vai dar 12, vai dar mais do que 12, aproximadamente 12,5, né? Então, assim, a variável onde se aplica a função é a variável independente e o resultado é a variável dependente. Tá legal, pessoal? Muito bem, ó, vamos para alguns exemplos para ver se isso fica um pouquinho mais claro, tá? Então, ó, aquilo que eu estava dizendo. Vamos falar do exemplo da área do círculo, ó. O raio, pessoal, então, ó, que é aonde eu estou aplicando, né,
a função, a gente chama de variável independente. O A, no caso, que é o resultado, tá vendo? Ele é um A de R, porque o valor da área depende do raio. Então, por isso que ele é a variável dependente, tá? Quem que é o domínio dessa função, né? Se eu chamar, né? Então, a função área, ou seja, o domínio da função área. Veja, só faz sentido você calcular áreas, né, de circunferências que existam. E se elas existem, ela tem que ter um raio positivo, certo? Então, o domínio dessa função aqui são os valores. Eu poderia ter colocado R aqui, tá? Mas eu deixei X. É qualquer número positivo, tudo bem? Porque pensa bem, ó, se você colocar aqui um raio negativo, não faz sentido, pelo menos a priori, você ter uma circunferência, um círculo com raio negativo, né? Então o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais positivos. E o contradomínio eu posso colocar como R aqui mesmo, como eu já tinha falado antes, tá? Voltando, por exemplo, da população do Brasil, com aquela tabelinha que eu tinha colocado no slide anterior, né? Então eu estou vendo aqui a população como uma população que está dependendo do tempo, ou seja, P é P de T, tá legal? Então, ó, no caso agora o T, que é o tempo, que aqui é em anos, né? É a variável independente, tudo bem? Porque ele corre independentemente de qualquer outra coisa. E no caso, o número de habitantes do Brasil em cada ano, né, em cada instante do tempo, ele depende obviamente desse tempo, porque se você muda de 2011 para 2012, a população vai mudar. Se você vai de 2012 para 2017, vai aumentar mais, entendeu? Então aí nós temos uma relação em que o P é a variável dependente, a população. Quem é o domínio da função? Da maneira como está colocado aqui, tabelado, eu poderia ver que o domínio poderia considerar como sendo esses números aqui, tá vendo? Ó, 2010, 2011, 2012, tarará, até chegar no 2020. Então, o domínio, que é o conjunto de saída, são os anos que eu escolhi aqui para fazer o cálculo da população. Então, no caso, o conjunto que vai do número 2010 até o número 2020. E o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada, no caso aqui, né? Se eu quisesse ser mais específico, eu poderia ter deixado o próprio R, que seria uma coisa trivial, mas isso aqui, na verdade, pessoal, seria o conjunto imagem, tá? Que eu já vou falar daqui a pouquinho dele. Então, a imagem, no caso aqui, o contradomínio, enfim, aqui pode ser a mesma coisa, tá? Não tem problema. Vai ser, então, o intervalo de valores, que vai de 194,9 milhões, né, aproximadamente, até 2011,8 milhões, tá legal? Ou seja, o conjunto de saída é o domínio, o conjunto de chegada é a imagem ou o contradomínio, tá? Muito bem, ó. Existem 4 maneiras da gente representar uma função, e é bem importante a gente entender isso, tá? A primeira maneira de representar uma função é representar ela por uma fórmula, e isso é o que a gente vai fazer na maioria das vezes, tá? Você vai ter uma expressão algébrica, vai ter uma conta, vamos assim dizer, né? Uma equação que vai te informar de que maneira você vai calcular essa função. Então, voltando nos exemplos que eu tinha dado, a função que calcula a área do círculo, né, ela é então dada por uma fórmula. Quem que é a fórmula? A área é igual a π vezes r ao quadrado, tudo bem? Então, isso quer dizer que uma função é dada por uma fórmula. Existem muitos outros exemplos, tudo bem? Qualquer fórmula que você imaginar, eventualmente, ela pode definir uma função. Por exemplo, essa função aqui, f de x igual a x quadrado, é uma função do segundo grau, é a função do segundo grau mais simples. Depois a gente vai discutir mais sobre ela nos exemplos. Tem uma outra função aqui, ó, y igual a x ao cubo dividido por 2 menos 3x. Isso é uma outra fórmula de função. Tem uma função aqui tipo trigonométrica, tá vendo? Ó, é f de t igual ao cosseno de t ao quadrado, uma outra expressão, né, que depende de uma função trigonométrica. Uma outra aqui, ó, w é igual a menos 2e elevado a u, que tem uma função exponencial, tá legal? Então, repara o seguinte, que as fórmulas das funções, elas podem variar de uma maneira enorme, entendeu? Então, você tem toda uma infinidade de expressões que você pode escolher ou que por algum motivo você chegou que pode definir uma função, tá legal? E além disso, você pode usar letras diferentes para denotar a função, tá legal? Usualmente a gente usa a variável x como a variável independente e a variável y como a variável dependente, certo? Mas você pode usar a letra t, a letra w, a letra u, enfim, né? Qualquer outra letra dependendo do contexto, tá? Então isso é a primeira maneira de denotar função por uma fórmula, correto? Aí a gente tem uma outra maneira que é por uma tabela de valores, joia? Então você pode denotar uma função por uma tabela de valores,
como no exemplo da população que eu peguei, tá vendo? Então eu tinha uma tabela de valores, ou seja, eu criei, né, uma planilha, uma tabela, em que numa linha eu tinha os valores da variável independente e na outra linha eu tenho os valores da variável dependente, tá? Então é uma maneira mais simples, né, de denotar uma função, vamos pensar assim. Eu peguei um outro exemplozinho aqui, né, repara que esse Pzinho aqui agora é um Pzinho minúsculo, né, não confunde com a população não, que é o P de pressão, tá? Então aqui eu peguei um exemplo da pressão em função da altitude, comparada com a altitude. Então eu peguei uma tabela da internet, tá? Então a gente sabe que à medida que a gente aumenta, né, a altitude, quanto mais alto a gente sobe, menor é a pressão atmosférica, tudo bem? Então a pressão no nível do mar, em altitude zero, aqui ela está dada em milímetros de mercúrio, tá? Então em milímetros de mercúrio ela vai ser 760 milímetros de mercúrio, tá? Se fosse em ATM ia ser 1 ATM, tá? 1 atmosfera, porque tem várias unidades de medida de pressão. Então observa que à medida que nós vamos subindo, ó, tá vendo? A altitude, né, aumenta, tá vendo? Ó, 1.800 metros. O que aconteceu com a pressão? Ela era 760, ela foi para 609, tá? Então repara que quanto mais alto eu tô, menor é o valor da pressão, certo? Então observa que é um comportamento distinto, ó. Na população, nas estimativas que eu peguei do IBGE, quanto maior, né, quanto maior é o ano, tudo bem? Quanto mais tempo passa, mais aumenta a população do Brasil. Essa é a tendência que tem se observado nos últimos anos. A altitude, a pressão é o contrário. Quanto maior é a altitude, tudo bem? Menor fica a pressão. Então, essa função aqui, a gente vai dizer mais para frente, né? Pode dizer que ela é uma função crescente. E essa aqui seria uma função decrescente, porque aqui os valores aumentam e aqui os valores diminuem. Tá legal? Bom, além dessas duas maneiras que eu já comentei, existe uma maneira de representar uma função que é representar por um gráfico, tá? E representar a função por um gráfico, que é uma representação visual, né? Diferentemente dos dados da tabela ou da forma algébrica, que é a fórmula da função, pode ter algumas vantagens porque fica mais fácil da gente visualizar o que está acontecendo, tá? Então eu peguei dois exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo eu tirei do livro do Stuart mesmo, né? Que ele é o registro de um sismógrafo, tá legal? Em um período que está tendo um terremoto, tudo bem? E essa medida aqui, ó, que está no eixo vertical, é uma coisa que eles chamam de aceleração vertical, que estaria no eixo Y aqui, né? Por isso que está um Azinho aqui, ó. E aqui medido em segundos, tá? Então, ó que coisa louca aqui, ó. Então, eu não sei como é que é o nome, a pontinha lá que faz o desenho do sismógrafo, né? Vocês já devem ter visto isso na TV ou em algum documentário, ele fica, né, fazendo ondinhas que são constantes. Quando tem um terremoto, ele meio que fica meio louco, né, num frenesi, e ele começa a registrar, tá vendo? Essa amplitude dessa aceleração vertical ou algum outro parâmetro que estiver sendo medido lá na hora, né? Então, observa assim, tipo, a rapidez com que, né, esse ponteiro mudou de direção, ó, tá vendo? Num curto período de tempo. Então aqui eu tenho mais ou menos, né? Então aqui mais ou menos do instante 5, que está sendo medido em segundos, ou seja, de 5 segundos para frente, ó, em aproximadamente 25 segundos aqui, que é um curto período de tempo, olha quantos registros que o sismógrafo fez dessa mudança de aceleração vertical, né? Então veja, a maneira de registrar esse evento por um gráfico, tá legal? É bacana, porque a gente consegue ver visualmente aqui, só olhando. Então, tipo assim, quando que o bicho pegou, né? Então, a situação foi mais intensa, ó, tá vendo? Nesse instante aqui, aproximadamente entre 17 e 18 segundos, tá vendo? Você teve um pico aqui de aceleração vertical, né? Aqui também, né, depois de 10 segundos, aproximadamente 12 segundos, a coisa tava meio feia também, né? Então, dá só de olhar nesse gráfico, dá para ver que entre 10, né? E 10 e um pouco menos de 20 segundos foi a situação mais crítica, né, do terremoto. Às vezes, se esses dados tivessem sido colocados numa tabela de valores, tudo bem, pessoal? Às vezes isso não estaria muito claro para a gente já, de olhar a tabela, você já ter essa conclusão, entendeu? Então, por isso que o gráfico tem vantagens e por isso que é muito importante, isso é até cobrado no Enem, cobrado em tudo que é coisa na vida, a gente saber interpretar gráficos, porque se você sabe interpretar gráficos, você consegue entender bem os fenômenos que os gráficos estão descrevendo, ou seja, uma maneira econômica de explicar alguma coisa por um estímulo visual, né? Aqui tem um outro exemplo, que é de casos, né,
casos novos do Covid registrados aqui no Brasil por data de notificação. Esse gráfico aqui eu peguei hoje, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode ver que existe, né? Então uma tendência, né? Então teve uma tendência, teve um crescimento muito grande, né? E teve um pico, né? Aproximadamente aqui no final de julho, né? Mais ou menos. Tudo bem, pessoal? E a partir do começo de agosto aqui, né? Da segunda semana de agosto, aparentemente a coisa parece que está querendo começar a descer, né? Então a gente sabe que esses buraquinhos, ó, que existem aqui em todo final de semana é por conta das notificações, né? Porque nas segundas-feiras, né, tipo, as mortes que são, desculpe, os casos novos que são registrados, eles têm um decaimento, né, por conta dos serviços de saúde no final de semana não funcionarem, né? Então isso aqui é uma coisa que é por conta da rotina do serviço de saúde que tem esse buraquinho aqui, né, a cada semana, tá legal, pessoal? Mas é também uma maneira da gente visualizar. Na TV, se vocês às vezes assistem o jornal, eles costumam pegar a média móvel, né? Que eles vêm aqui e fazem uma curva, né? Que dá uma tendência, que é a média que foi registrada, por exemplo, na TV eles pegam nos últimos 14 dias, né? Ou seja, eles pegam a quantidade de novos casos que foi registrada nos últimos 14 dias, por exemplo, hoje é dia 1º de setembro, correto? Então vai pegar nas 2 últimas semanas a quantidade de casos, vai fazer uma média e isso vai dar um pontinho que eles vão marcar no gráfico, né? E a sucessão desses pontinhos vai gerar uma curva, né? Que eles chamam de curva da média móvel, né? Ela é calculada assim todo dia, que dá uma tendência, né? Que para a gente entender melhor esse fenômeno aqui. Mas mesmo assim, se você, né, bater o olho aqui, você já consegue imaginar mais ou menos uma curva que estava crescendo e agora ela começa a querer decrescer. Tá legal, pessoal? Então, gráfico realmente muito importante. E tem uma última maneira que é a gente representar ou dizer quem é a função usando realmente uma expressão verbal. Isso não é proibido, né? Então a gente tem impressão. Eu, como professor de matemática aí, há algum tempo já, eu converso com os alunos, principalmente no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre, e eles acham que em matemática é proibido a gente falar as coisas, né? Muito pelo contrário, em matemática a gente é incentivado a falar, a explicar as coisas, né? Então não é proibido você dizer o valor de alguma coisa por uma frase. Então você pode dizer isso que eu coloquei, por exemplo, né? A área de um triângulo ela é igual à metade do produto da base pela altura, tudo bem? Então eu estou dizendo a maneira de você calcular a área de um triângulo por uma outra, né? Por uma expressão, ou seja, você vai calcular a metade do produto da base pela altura, tudo bem? Ou você dizer assim que a hipotenusa de um triângulo retângulo ela pode ser calculada como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, ou seja, isso é dizer uma função usando uma frase. Então isso não é proibido, tá? Do que a gente vai fazer aqui, pessoal, a maneira mais comum, as duas maneiras mais comuns que a gente vai ver, né, a representação de uma função vai ser por uma expressão algébrica e também pelo gráfico, tá? Isso vai ser muito importante para a gente. Vamos lá, o que é mais importante? Como eu estava dizendo, quando a gente não especificar, a gente vai convencionar. Convencionar é tipo assumir que o domínio de uma função é o maior conjunto de valores onde essa função pode ser aplicada, ou seja, onde faz sentido você aplicar essa função. Fala, professor, mas tipo, a gente não pode aplicar as funções em qualquer número? Nem sempre. Depende um pouco da expressão algébrica que define ela, tá legal? Então eu vou pegar um exemplozinho aqui, ó. Vamos pensar. Vamos considerar essa função f de x que é dada por 1 dividido por x ao cubo, tá? Será que é possível aplicar essa função em qualquer número real? Aqui eu não disse quem é o domínio, eu só dei a formulazinha dela, tá? Então veja, qual que é a restrição que a gente tem para fazer esse cálculo? A gente viu já que a gente não pode dividir por zero. Tudo bem? Isso é um problema grave em matemática. Então, essa função aqui, quanto que dá o f de zero? Se você colocasse aqui f de zero, daria 1 dividido por 0 elevado ao cubo, e 0 elevado a qualquer coisa é zero. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu teria uma indeterminação, que seria 1 sobre 0. Esse número não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Para essa função, quem que vai ser o domínio dela? Vai ser o conjunto de todos os números reais, excluindo-se o zero. Tá vendo? Eu coloquei aqui r menos o zero, tudo bem? Ou poderia ser uma barrinha invertida, tá? Então isso aqui significa todos os números reais exceto o zero.
Tem gente que às vezes coloca aquele R estrela, tá? Eu não costumo usar muito isso, mas poderia colocar R estrela, sei lá, tá? Então, deu para entender o que eu estou falando? Ó, quando eu dou uma função e eu não digo quem é o domínio, automaticamente eu assumo que o domínio é o maior conjunto de valores onde eu posso aplicar. Para essa função aqui, quem vai ser? Todos os números reais, exceto o zero, porque o zero é onde dá problema. Professor, mas aí não tem mais nenhum número onde dá problema, exceto o zero? Não, não tem, tá bom? Aqui o único problema seria dividir por zero. Vamos pensar aqui, ó, numa outra função, y igual a raiz de 2x menos 6, certo? Então, ó, agora uma função diferente, tá? Ela é dada por uma raiz quadrada e dentro da raiz quadrada tem 2x menos 6. A gente aprendeu que a gente só pode calcular a raiz quadrada de números positivos, tá legal? Não faz sentido eu calcular a raiz quadrada de número negativo quando eu estou no ambiente dos números reais, né? Por exemplo, quanto que vale raiz de menos 1? Raiz de menos 1 seria a unidade imaginária, que é o número que multiplicado por ele mesmo dá menos 1, tudo bem? E nos números reais isso não existe, porque o produto de dois números ele sempre é maior ou igual que zero. Então essa função aqui, qual que é a condição de existência dela? Quando tem essas restrições, pessoal, a gente costuma usar condição de existência, tá? O termo. Então aqui a condição de existência é não pode dividir por zero. Aqui a condição de existência vai ser, eu não posso colocar dentro dessa raiz um número negativo. Então o que eu vou impor? Eu vou impor que isso que está dentro da raiz, 2x menos 6, tem que ser maior ou igual a zero. Quando eu resolver essa conta, vai dar que x tem que ser maior ou igual que menos 3. Passo o menos 6 para cá, passo 2 dividindo, 2 é positivo, não muda a desigualdade, já aprendemos isso, né? E aí o domínio dessa função, aqui seria domínio de y, tá? Mas tudo bem, domínio de f seria o intervalo menos 3 mais infinito. Por quê? Eu posso aplicar ela para qualquer valor x, desde que esse valor x seja maior ou igual que menos 3. Então, quem que eu vou pegar? Do menos 3, né, usando notação de intervalos, que a gente já aprendeu, indo até mais infinito. Então, é só, digamos, vamos assim dizer, uma metade da reta, é do menos 3 para frente. Se você pegar, por exemplo, o valor menos 5 e colocar aqui, o resultado vai dar... Ah, pessoal, eu errei, tá? Ah, perdão, gente, ó, perdão. Eu errei essa conta, meus queridos. Ó, aqui o menos 6, quando você passar para cá, vai dar mais 6. E aqui é 3 positivo, tá? 3 positivo. Eu errei um sinal, tá? Na hora de digitar, eu digitei rápido. Mas depois, na hora de estudar, vocês corrijam, tá? Então, isso aqui é do 3 positivo para mais infinito. Tá legal? 3 positivo para mais infinito. Tudo bem? Eu errei o sinal na hora de passar para cá. É porque a gente... Na hora de eu digitar isso aí, eu vou copiando, às vezes eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes eu esqueço de mudar o sinal. Foi um erro, então aqui corrijam do 3 positivo para mais infinito. Mas mesmo assim, você consegue identificar o domínio dessa função, tá? E quem que é o conjunto imagem que eu tinha falado? O conjunto imagem, ele é formado por todos os números que efetivamente eles são atingidos como uma imagem da função, certo? Então vamos recapitular o que eu falei antes. Eu falei que uma função é uma relação entre dois conjuntos. Um conjunto de saída, que é chamado de domínio, e um conjunto de chegada, que é chamado de contradomínio. A função a gente pode pensar como se ela fosse uma máquina, vamos assim dizer. Ela pega números aqui como se fosse um guindaste e joga para o lado de cá, tudo bem? Relaciona com quem está do outro lado no conjunto de chegada. Não é obrigatório que todos os números que estejam no conjunto de chegada, eles sejam realmente atingidos como imagem da função, certo? Ou seja, pode acontecer de terem números no contradomínio, que é o conjunto de chegada, que não são atingidos como pontos, imagens da função, tudo bem? Que não são imagem de ninguém, tá? E quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto dos caras que estão no conjunto de chegada que realmente são imagem de alguém, ou seja, que eles são atingidos, tá? Então aqui eu escrevi, né? A notação para conjunto imagem é isso aqui, IM de F. Então o conjunto imagem da função, ele é definido como conjunto dos números, o conjunto, né? Tipo, os números reais, ou seja, porque a gente sabe que o nosso contradomínio é R, que efetivamente eles são o F de alguém, tá? Pode parecer estranho isso aqui, mas vamos pensar, ó. Pensa nessa função aqui, ó, 1 dividido por x ao cubo, tá legal? Será que tem
jeito de pegar isso aqui e fazer dar zero? Se você resolver a conta assim, 1 dividido por x ao cubo igual a zero, será que esse negócio tem como dar zero? Você colocar alguma coisa aqui embaixo para esse resultado dar zero? Não, né? Depois vocês tentem fazer a conta. Então significa que o número zero, ele não está na imagem dessa função. Vocês entenderam? Tipo assim, eu não consigo fabricar o zero como sendo f de alguém, tá? Então é esse conceito que tem a ver aqui com o conjunto imagem, tá? E eu vou dar exemplos depois, tá? A gente vai tentar esmiuçar isso aqui. E o gráfico, né, de uma função, que é o que eu estava falando, né? O gráfico ele sempre é feito no plano cartesiano, né? Para funções aqui, tipo que a gente vai ver no curso de cálculo, as funções de uma variável real, são imagens feitas no plano cartesiano que vão conter os pares de pontos da seguinte forma, tá? O x vai entrar na primeira coordenada e o f de x vai entrar na segunda coordenada, de modo que o x vai percorrer o domínio da função. Eu vou fazer exemplos, pessoal, vai ficar mais tranquilo isso aqui, tá? Vamos começar aqui, ó, com a função menos 3x mais 1, tá? F de x igual a menos 3x mais 1, uma funçãozinha bem simples, tá? Muito bem. Quem é o domínio dessa função, tá? O domínio dessa função é o conjunto em que faz sentido, como eu disse naquela convenção, eu calcular essa expressão, tá legal? Aí você olha isso aqui, ó, menos 3x mais 1. Será que tem algum número que quando eu colocar aqui no lugar do x, essa conta vai dar algum problema? Tudo bem? Como eu tinha falado anteriormente, lá, dividir por zero, fazer raiz de número negativo, alguma coisa assim? Não, né? Aparentemente não, e de fato não vai ter. Então, essa função aqui, que é uma função de primeiro grau, menos 3x mais 1, o domínio dela é todo R, ou seja, ela pode ser calculada para qualquer número real. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o número 1, ia dar menos 3 vezes 1, que é menos 3, somado com 1, que é menos 2, ou seja, você consegue calcular o resultado. Se eu colocasse x aqui, igual, sei lá, a 5, vai dar menos 15 somado com 1, vai dar menos 14. Se eu colocasse aqui o 0,1, vai dar menos 0,3 somado com 1, que é 0,7. Dá para entender? Então, ó, essa função pode ser calculada para qualquer número. Então, o domínio dela é a reta toda, tá? E a imagem, pessoal? A imagem é um pouquinho mais complicado. A gente vai perguntar assim, ó. Quando você pega um número y0, um número real, será que sempre é possível encontrar um número x0 de modo que quando você aplica f no x0, o resultado é y0? Então, ó, tenta imaginar comigo, eu tenho o conjunto de saída e eu tenho o conjunto de chegada, tudo bem? Então, a pergunta é, para cada cara que está no conjunto de chegada, será que eu consigo um lá no conjunto de saída que ele atinge esse que eu escolhi do outro lado? Tudo bem? É como se fosse tipo um jogo de tênis. Então você tem um lado da quadra, é o domínio. O outro lado da quadra é o contradomínio, tá? Aí o cara que está lá no contradomínio, ele aponta no chão, ele faz um risquinho no chão, lá, um xizinho, e fala assim, ó, você tem que tacar a bolinha aqui em cima. Será que você consegue, de alguma posição daí, jogar a bolinha aqui em cima? Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia. Então veja, ó, eu vou fazer uma conta aqui. Então eu escrevi aqui y0 é igual a menos 3x0 mais 1. É como se eu tivesse tentado resolver essa conta que eu estou falando, né? Pegando uma variável aqui que eu estou chamando de y0. Então eu estou pensando assim, ó, eu escolhi um número lá no contradomínio, ou seja, que eu estou chamando ele de y0. Eu consigo isolar esse x0 nessa conta, ou seja, eu consigo dizer quem é o x0, que quando eu aplico na expressão vai dar esse resultado. Aí eu vou isolar ele, entendeu? Então vai dar aqui, ó, menos 3x0. Passei, né, tipo assim, eu só mudei o lado da igualdade aqui, menos 3x0 é y0 menos 1, como se eu tivesse passado esse cara para cá, e eu inverti o lado só para poder ficar o x0 desse lado. E aí eu passo menos 3 dividindo, então vai dar o quê? x0 igual a 1 menos y0 sobre 3. O que essa conta aqui está me dizendo? Ou seja, se você escolhe um número lá no contradomínio, que eu estou chamando de y0, o cara que pode ser usado, né? O cara que pode ser usado aqui no argumento da função que vai reproduzir esse y0, ele tem essa cara aqui, tá legal? Então pensa bem, ó, se eu quisesse, por exemplo, que o resultado da função desse 5, quem eu vou escolher como x0? Aí eu olho aqui nessa expressão, eu faço 1 menos 5 dividido por 3, que vai dar menos 4 terços. Quando você colocar menos 4 terços aqui, né? O menos 4 terços multiplicado por menos 3, cancela o 3, o menos com menos fica mais, vai dar 4. 4 mais 1 é 5, tá vendo? Então, essa função aqui,
ela tem a propriedade de que a imagem dela vai ser toda reta, porque qualquer cara que eu escolher lá no contradomínio, que no caso é o R, qualquer número, tudo bem? Eu sempre consigo achar um x0 que é levado nele. De que maneira eu acho? Por essa regra aqui, ó, que eu escrevi no final dessa conta, tudo bem? Então, uma reta, isso que eu estou falando vale em geral, para qualquer reta com coeficiente angular diferente de zero. Depois a gente vai ter uma aula de função do primeiro grau, tá? Então, uma reta como essa aqui, tanto o domínio quanto a imagem dela, ambos são R, tudo bem? E o gráfico, certo? O gráfico, ó, é esse aqui, tá? Então, para fazer o gráfico de uma reta, basta você marcar 2 pontos, tá? Isso eu vou falar com mais detalhe depois na aula de função do primeiro grau, mas acho que também vocês já devem, né, saber isso da época do colégio. Então, você pode olhar, por exemplo, onde que a reta cruza o eixo Y, né, que é quando você coloca o 0 aqui e o resultado dá 1, então ela corta o eixo Y aqui na altura 1, e depois você pode igualar ela a 0 e resolver, a conta vai dar 1/3, tá? Então é uma reta decrescente, tá vendo? Ela tem coeficiente angular -3, ela corta o eixo Y no 1 e corta o eixo X no 1/3, tá? Então, como estava dizendo, é uma função do primeiro grau, é uma reta, joia? Depois nós vamos ter uma aula só disso aqui, tá? Por isso que eu estou passando mais rápido. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Agora eu vou considerar a função f de x igual a x ao quadrado, a função quadrática, tá? É a função do segundo grau mais simples que existe. Bom, quem é o domínio dessa função? De novo, a gente vai se perguntar, será que existe algum problema quando eu coloco algum número real aqui em fazer essa conta? Ou seja, existe problema em elevar um número ao quadrado? O que é elevar um número ao quadrado? Elevar um número ao quadrado é fazer ele vezes ele mesmo, certo? E isso não tem nenhum problema. Se você pega um número negativo, eleva ele ao quadrado, faz ele vezes ele mesmo. Você pega um número 0, 0 ao quadrado é 0. Pega um número, por exemplo, uma fração, eleva ao quadrado, dá tudo certo, tá? Então, essa função aqui, ó, ela, do mesmo jeito que a função do primeiro grau, do exemplo anterior, ela não tem problemas para ser calculada. Então, o domínio dela é a reta toda, tá? E a imagem, pessoal? A imagem, a gente vai fazer a mesma pergunta. Será que quando eu pego um y0, tudo bem? Lá no contradomínio, sempre é possível encontrar um x0 de modo que o f do x0 seja o y0? Tá legal? O que vocês acham para essa função? A gente vai ver que agora vai dar diferente, ou seja, a imagem dessa função não vai dar mais a reta toda. Pensa comigo, ó. Imagina que você escolheu o -1, tá? Eu escolhi o número -1. Será que é possível colocar um x aqui e calcular o f do x e o resultado dá -1? Ou seja, será que eu consigo resolver essa conta aqui? X ao quadrado igual a -1? Não, né? Porque a gente sabe que todo número elevado ao quadrado, ele dá positivo quando a gente está falando de números reais, tá? Então, se você pega um número negativo, por exemplo, pega o -1, fala, mas a resposta é -1, não é? Porque -1 elevado ao quadrado é -1 vezes -1, e o menos com menos vai dar mais 1, tudo bem? Então, qualquer número negativo, quando você elevar ele ao quadrado, vai dar positivo. Por exemplo, -5 elevado ao quadrado é -25? Não, é 25 positivo. -4 elevado ao quadrado é 16 positivo. Então, toda vez que você coloca um número negativo, você escolhe um y0 negativo, aqui eu peguei o -1 em particular, essa conta aqui não vai ter solução. De modo que vai ter um pedaço do contradomínio, que no caso é a parte dos números negativos, que não vai ser atingido como imagem da função. Tá legal? Então, em geral, se y0 é um número negativo, não existirá um x0, de modo que o f de x0 dê y0. Portanto, meu Deus do céu, eu escrevi errado aqui. Aqui, pessoal, eu escrevi errado, tá? Aqui caramba. É duro só ver os erros no slide na hora que você vai gravar a aula, tá? Aqui, pessoal, ó, por favor, corrija. Aqui a imagem da função seria o intervalo 0 mais infinito, tudo bem? A imagem é o intervalo 0 mais infinito. De novo, por copiar do slide anterior para facilitar, eu acabei mudando, tá? Então, aqui a imagem dessa função é só os números positivos, tá? Porque, ó, tá vendo aqui o gráfico dela, ó? No gráfico, o que a gente faz? A gente coloca o x aqui e marca o f de x. Então, por exemplo, quando eu pego 1, né, aqui no eixo x, 1 ao quadrado é 1, tá vendo? Aqui a altura é 1. Quando eu pego 2, né, se eu fizer uma retinha aqui, o 2 ao quadrado vai ser 4, vai dar aqui em cima, certo? Então, observa que como imagem, tudo bem, que é o que está aqui no eixo y, não existem números negativos, não é o que está aqui para baixo. Então, a imagem é aqui do 0
subindo, zero mais infinito, tá? Então, fechado no zero, vírgula mais infinito aberto. Essa é a imagem, tá? Então, uma função de segundo grau é a parábola, digamos assim, mais simples que tem a função x ao quadrado. Joia? Então, corrijam o errinho ali. Através do gráfico, pessoal, é possível a gente entender vários aspectos do comportamento de uma função, tá? Por isso que é importante a gente usar um tempinho do nosso estudo para entender os gráficos. Quando eu for falar nas aulas das funções elementares, né, dos tipos de funções, cada função tem um tipo de gráfico, ou seja, uma função de segundo grau, o gráfico sempre vai ser uma curva que a gente vai chamar de parábola. Uma função do primeiro grau vai ser uma reta. Os polinômios têm gráficos característicos. As funções seno, cosseno, né, têm os gráficos em formato de onda. A função exponencial também tem. Então, é muito importante a gente aprender os tipos de gráficos, tá? Ajuda muito na hora de resolver os exercícios, você sabe por onde você está andando, tá? Então, através do gráfico, o que a gente pode concluir? Concluir assim, na verdade, a gente pode olhar assim já de cara. A gente pode ver vários aspectos da variação dos valores, ou seja, se a função ela é crescente, se ela é decrescente, ou seja, se é uma curva que sobe, se é uma curva que desce, se em algum ponto ela vai atingir um máximo ou um mínimo, ou seja, se ela tem um ápice, né, ou se ela tem, né, um menor ponto num determinado intervalo. A gente consegue ver quem são o domínio e a imagem fazendo projeções sobre o eixo X e o eixo Y, tá? E a gente consegue analisar o tamanho do f de x, ou seja, o valor do f de x, ele é medido no gráfico como a distância vertical do x que você escolhe lá, do valor que você escolhe no eixo x, até bater no gráfico, tá? Então peguei aqui um desenhozinho do livro do Stuart, que é bem legalzinho para a gente entender o que eu estou falando, ó. Então imagina que essa curva aqui em azul, ó, tá vendo? Essa curva aqui em azul é o gráfico de uma função y igual a f de x. Então quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função são os valores que estão no eixo x, né, que são levados, correspondem aos pontos da função. Então é como se eu projetasse, tá vendo? É como se eu tivesse uma luz aqui, incidindo um feixe de luz, e o domínio fosse a sombra do gráfico no eixo x, tudo bem? Então, ó, vamos pegar um cara que está fora, vamos pegar, por exemplo, o zero. O zero está no domínio? Não, ele não está no domínio, porque se você tentar rebater ele no gráfico, você não vai cruzar o gráfico, entendeu? Então, esses pontos que estão aqui nesse intervalinho rosa, todo mundo, ó, peguei um x aqui, fui até o gráfico, ele vai ter um valor de f de x correspondente, quando você vier aqui no eixo y, tá legal? Peguei outro cara aqui, tem um outro valor aqui quando eu projeto no eixo y, tá? E a mesma coisa, o conjunto imagem, ele vai ser a projeção do gráfico, tá legal? Agora, olhando no eixo y, que é o eixo vertical, tudo bem? Vou diminuir aqui meu ar que tá calor. Vamos lá, pessoal. Então tá vendo? O domínio, projeção no eixo x, imagem, projeção no eixo y, tá? E o que eu estava dizendo aqui, ó, é, por exemplo, essa altura, pessoal, para cada ponto que você escolhe no eixo x, essa altura, ela representa o valor do f do x, tá? Então se aqui tá o número 1, como tá no desenho, a altura subindo na vertical do eixo até bater no gráfico é exatamente o valor do f do 1, tudo bem? Se esse cara é o número 2, a altura vindo daqui até bater no gráfico é o valor do f do 2. E em geral isso vale para todo x. Se a função for negativa, gente, se ela vier aqui e passar para baixo, ela assumir valores negativos, não tem problema. Quando você pegar um x aqui e ele tiver um valor negativo, então o valor do f vai ser como se fosse aquela distância que está para o lado de baixo, com um sinal de menos na frente, porque distância nunca é negativa, tá? Então sempre você consegue saber o valor f de x olhando no gráfico da função, fazendo essa projeção aqui, vamos assim dizer, subindo, né, até bater no gráfico ou descendo até bater no gráfico, caso f de x seja negativo. Então o que eu estou dizendo é a distância vertical, né, do ponto x até o gráfico. Coloquei uma aspas na distância, porque se for negativo vai ser menos a distância, tá bom? Tá, tem uma coisa bem importante quando a gente vai olhar os gráficos das funções, porque a gente pode pensar assim, que toda curva plana, ou seja, qualquer desenho de uma curva que eu faça lá no plano, ele representa o gráfico de uma função, tá? E às vezes a gente pode chegar na faculdade achando que gráfico
e curva são sinônimos, tá? Mas não é bem isso, tá? Então, quando eu tenho uma função, né, que é dada por uma expressão algébrica, uma função quadrática, uma função seno, cosseno, sei lá, exponencial, essas expressões vão definir para a gente curvas no plano que vão ser os gráficos das funções, tá legal? Então, existe uma relação assim. Todo gráfico de função é uma curva no plano, tudo bem? Existe uma representação gráfica no plano. Mas nem toda curva plana ela é o gráfico de uma função, não vale o outro lado da implicação, tá? E eu vou tentar explicar isso agora. Eu peguei aqui, pessoal, um desenho, até de um exercício que eu dei numa prova no semestre passado, que ele tem 4 curvas aqui, tá vendo? Então tem o plano cartesiano aqui, uma figura 1, uma 2, a 3 e a 4. E aí a gente vai tentar identificar quais dessas figuras são gráficos de função e quais não são, tá? E existe uma coisa chamada teste da reta vertical, que eu escrevi aqui embaixo, ó. O que ele diz? Ele diz assim, ó, se uma figura, né, no plano cartesiano, ela for gráfico de uma função, então qualquer reta vertical que você desenhar nesse gráfico, ele vai ter que interceptar a curva uma única vez. Então, de novo, ó, uma figura, ela vai ser gráfico de uma função se qualquer reta vertical que você desenhar, mas tem que ser vertical, tá? Qualquer reta vertical que você desenhar em cima do gráfico, ele só vai cortar o gráfico uma única vez. Vocês já vão entender o que eu estou falando, tá? Vamos pensar nesse primeiro desenho aqui. O que é uma reta vertical? Uma reta vertical é uma reta que ela é paralela ao eixo Y, tudo bem? Uma reta que é paralela ao eixo Y. Então, a propriedade me diz o seguinte, se você escolher aqui, em qualquer lugar aqui, uma reta que é paralela ao eixo Y, necessariamente essa reta só pode cortar essa curva em azul uma vez só, tudo bem? Ó, aí eu desenhei algumas aqui, ó. Então eu passei uma reta vertical, mais ou menos próxima do menos 2π aqui. Quantos pontos essa reta cruzou, tá vendo? Ela cruzou num pontinho só, viu? Peguei um pouquinho mais para frente, também, ó, cruzou num pontinho só. Peguei uma outra aqui, já mais perto do zero aqui, cortou num ponto só. E fiz mais outras aqui, vocês estão vendo que está tudo cortando uma vez só. Então veja, ó, cada uma dessas retas, tudo bem? Corta o gráfico, ó, só uma vez, tá vendo? Corta a curva só uma vez. Então, se isso aqui acontece, a curva é gráfico de função, tá legal? Então, aparentemente, por esse meu critério, né? Esse primeiro desenho, né? Essa curva aqui que está em azul, ela é o gráfico de uma função. E de fato, ela vai ser o gráfico da função seno, tá legal? Isso aqui acho que é o gráfico da função seno, se não me engano. Então, ele obedece essa propriedade, tá legal? Agora, ó, então aqui eu coloquei uma bolinha verde porque vale, tudo bem? Ele é gráfico. Quando eu olho aqui o segundo exemplo, ó, veja bem. Eu passei aqui uma reta vertical, certo? Isso aqui é uma elipse, tá? Essa curva aqui tem o nome de elipse. Passei uma reta vertical aqui entre o menos 2 e o menos 4. E o que aconteceu? Ó, essa reta cortou a curva na parte de cima e cortou a curva na parte de baixo, tá vendo? Ó, ela não interceptou uma vez só, como aconteceu no primeiro exemplo, tá? Nesse caso aqui, significa o quê? Significa que essa curva aqui não é gráfico de função. Aí você poderia falar, professor, mas você só fez uma reta, não fez um monte. Não precisava ter feito um monte, não. No caso, quando não é gráfico, pessoal, basta que tenha uma que intercepte aqui em dois locais, no mínimo dois locais diferentes, tá? Porque veja bem, ó, o critério é assim, será gráfico se toda reta vertical interceptar uma vez só. O que é a negação disso? Não vai ser gráfico se existir pelo menos uma reta que corta mais de uma vez. Então, no caso, quando não for gráfico, basta que tenha uma reta que corte pelo menos duas vezes, entendeu? Porque você poderia pensar assim, até desenhei aqui, ó, professor, se você pegar uma reta muito aqui, ó, em cima do 4, tudo bem? Ela pode só encostar, tá vendo? Ó? Ela pode só encostar e ela vai tangenciar e ela vai cortar a curva num ponto só. Eu até concordo, mas isso aqui não vale para todas, como o critério está pedindo, entendeu? Então o fato de existir uma que corta num ponto só não muda em nada, desde que você tenha achado pelo menos uma que corta em no mínimo 2 pontos, tá? Então esse cara aqui, ó, ele não é gráfico de função. Então veja, se você passou qualquer reta vertical, pessoal, e ela já cortou em mais de um ponto, não é gráfico,
Tudo bem? Esse aqui, ó, o que vocês acham? Vai ser ou não vai ser gráfico? Pelo que a gente já discutiu, já fica mais fácil, né? Então aqui, ó, tá muito claro que se você passar aqui com uma régua, né, uma reta vertical, vai cortar em 1, 2, 3, 4 pontos, tá vendo? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Passei uma reta vertical, 1, 2, 3, 4 pontos. Então esse cara aqui, ele não é gráfico de função, tudo bem? Aí você pode pensar, falar, professor, mas o que isso tem a ver com a definição de função? Ou seja, como que isso funciona? Lembra que lá a primeira coisa que eu falei na aula de hoje é que uma função é uma relação entre dois conjuntos que para cada elemento do conjunto de saída, que é o domínio, você só pode ter um único elemento na imagem, tudo bem? Que é um único f de x. Então, para cada x eu tenho um único f de x. Imagina aqui, por exemplo, esse pontinho x onde eu passei essa reta aqui, tá legal? Quem vai ser o valor do f de x? O cara que bateu do lado de cima ou o cara que bateu do lado de baixo? Vocês estão entendendo? Então isso aqui não é função, porque se fosse função, ela estaria quebrando o critério que a gente colocou na definição. Então esse ponto x aqui, ó, que eu marquei, né, no caso aqui, né, não sei exatamente quanto é, mas poderia ser até o menos 2, aqui você poderia passar uma reta aqui em cima do menos 2. Ele ia ter duas imagens, uma que está para cima e uma que está para baixo, tá legal? Aqui é a mesma coisa, ó, esse ponto aqui, suponho que fosse o menos 1. Ele ia ter, ó, 1, 2, 3, 4 imagens, tá legal? Porque se está no gráfico, se o ponto está no gráfico, ele é da forma x, f de x. Então, para esse x que está aqui, marcado no eixo vertical, desculpe, no eixo horizontal, né? No eixo das abscissas, você teria o quê? 4 valores correspondentes no eixo y, o que não pode, tudo bem? Por isso que esse critério funciona. E aí aqui por último, pessoal, eu tenho uma funçãozinha aqui. Esse desenho não ficou muito bom. É uma função tipo escada. Essa função aqui chama função menor inteiro, tá? É como se ela pegasse os números e jogasse tudo que está depois da vírgula fora, tá? Então, por exemplo, você pega aqui os números que estão no intervalo 0, 1. Eles são 0, alguma coisa. Então, tudo que está depois da vírgula vai ser jogado fora e você vai considerar só o 0. Por isso que aqui, ó, ela está em cima... Opa, cadê meu mouse? Aqui em cima do eixo x. Tudo bem? Aí os números que estão entre 1 e 2, tá vendo? Os números que estão entre 1 e 2... vai ser 1, alguma coisa. Aí você joga o que está depois da vírgula fora, vai dar só 1. Então você vai ter um degrauzinho aqui, tudo bem? No 1 aqui. Depois vai indo assim por diante, tá? Então, ó, o que está acontecendo? Essa função, que eu já estou dizendo que é uma função, quando você passar aqui, tá vendo? Ó, as retas verticais, só vai interceptar num ponto, tá? Poderia dar algum mal entendido num caso como se fosse aqui no 4, tá? É que o desenho não ficou bom, tá? Mas se, por exemplo, se ela pegou do lado de baixo, não pega do lado de cima, entendeu? E vice-versa. É que aqui não tem, eu não consegui fazer uma bolinha aberta, que o desenho estava muito pequeno, tá? Mas eu digo para vocês que essa função, mesmo sendo um pouquinho diferente, uma função tipo uma escadinha, esse gráfico aqui dela, tá? Da função menor inteiro, ou parte inteira, chama assim a função, ela é uma função, ele é um gráfico, tá legal? Ele satisfaz esse critério aqui que a gente que eu estou tentando explicar para vocês. Joia? Vamos continuar então, ó. Pode acontecer, pessoal, isso vai ser bem comum para a gente, funções que elas são definidas por partes, ou seja, funções que elas são definidas por mais de uma expressão algébrica, tá? Então, por exemplo, eu peguei para vocês ali a função menos 3x mais 1, se não me engano, peguei a função x ao quadrado, né, e assim por diante. Então essas funções elas estão sendo dadas por uma única expressão, por uma única fórmula, mas pode acontecer, e isso acontece na prática, de uma função ela poder ser dada por mais de uma expressão algébrica, tá? E tem um exemplo que talvez vocês isso não chame muito a atenção de vocês agora, mas pode crer que quando vocês trabalharem, isso vai chamar a atenção de vocês, que é o imposto de renda, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez os pais de vocês, ou alguém aí que trabalha e paga imposto de renda, que o imposto de renda ele é cobrado, né, dependendo do seu salário, ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga de imposto de renda. Então, se você ganha até aproximadamente R$2.000, você é isento, tudo bem? Você não paga imposto de renda. Mas a partir do momento que sua renda vai aumentando, ou se você tiver tipo 2 empregos e somar a renda, essa renda aumentar, você já é obrigado a pagar imposto de renda, tudo bem? De modo que se você ganhar mais, por exemplo, do que R$5.000 por mês de salário, você já vai pagar a alíquota máxima do imposto de renda, que é 27,5%, tá legal? É mais de 1/4 daquilo que você ganha, tudo bem? Então veja bem, se você ganhar R$5.000, meus queridos, mais ou menos, você vai pagar mais de... Nossa, vai pagar tipo, acho que
mais de R$ 1.200 de imposto, né? Eu até fiz um desenho aqui para vocês verem, tá? Então, tá vendo? Isso aqui é a função que representa o imposto de renda, tá legal? Então, tá vendo, ó, que ela é dada assim, tipo, por vários pedacinhos de reta e que a inclinação das retas vai mudando de acordo com a alíquota que está sendo aplicada, certo? Então, isso é uma função tipo que é dada por partes, tá? Então, o que eu estou dizendo? Ó, se você pega um valor de salário, então aqui eu não coloquei, mas no eixo horizontal a gente está vendo as faixas salariais, tá vendo? Ó, isso aqui eu peguei de acordo com o ano de 2020, tá bom? E aqui no eixo vertical, né, que seria o eixo Y, o valor do imposto que vai ser recolhido, tá? Todo mês. Então veja bem, ó, se você trabalha e ganha até R$ 1.903,98, ok, esse ponto aqui, você é isento, tá vendo? Ó, o imposto vale zero. Então o gráfico é uma reta horizontal em cima, né, aqui do que seria o eixo X. A partir do momento que você passou a ganhar mais do que isso, por exemplo, R$ 1.904, você já começa a pagar imposto. E o imposto ele é proporcional ao quanto você ganha, tudo bem? Ele é 7,5%. Então, ó, se você ganhar R$ 1.903,99, você já vai pagar R$ 142,80 de imposto. Já começa, entendeu? E conforme você vai andando aqui para frente, o pagamento, a taxa do imposto vai crescendo porque ela é proporcional, nessa proporção de 7,5%. O 7,5% representa a inclinação dessa reta aqui, tá legal? Quando você passa, né, chega a R$ 2.826,65, ó, você já começa a pagar mais imposto, você paga 15%, então você já tem um salto, e além do salto da alíquota, você tem o quê? Quanto maior o salário, mais imposto, então a reta é crescente, ela cresce um pouco mais. A partir do 3.751 já mudou, é 22,5%. E daqui para frente, pessoal, R$ 4.664,68, você já vai pagar 27,5% de alíquota do imposto de renda, tudo bem? Não é pouco imposto não. Então quando vocês forem trabalhar, vocês ganharem R$ 5.000, o governo vai pegar de vocês aproximadamente R$ 1.300 e poucos reais, aí mais de R$ 1.300, tá? É mais de um quarto do seu salário que você vai ter que pagar de imposto, tá? Não chora não, vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Então eu só gosto de falar isso aqui porque é o exemplo de uma função, é um exemplo prático, porque às vezes as pessoas falam assim, professor, como que a função vai ser dada por pedaços, entendeu? Tranquilo, ó, o imposto de renda é um exemplo concreto disso, tá? Eu peguei aqui agora um exemplo do livro do Stuart, que é um exemplo mais genérico, eu até printei aqui o enunciado para a gente poder ler rapidinho, ó. Então eu tenho uma função f, tá legal? Essa função f, ela é dada pela seguinte regra: ela é 1 menos x se o x for menor ou igual que 1, e ela é x ao quadrado se o x for maior que 1. Então vocês estão vendo? Ela foi definida, mas em cada intervalo, em cada pedaço da reta, ela foi dada por uma expressão, tá legal? Então pede para fazer, né, calcular os valores f de menos 2, f de menos 1 e f de 0 e esboçar o gráfico, ó. Então, ó, tem que se atentar para aquilo que eu estava falando, ó. Toda função é uma regra, certo? E para essa aqui, a gente vai ter que olhar primeiro quanto vale o x, porque sabendo o valor do x, eu sei o que eu vou aplicar, se eu vou aplicar a regra de cima ou se eu vou aplicar a regra de baixo, tá bom? Então, muito bem, ó, vamos começar calculando ela no menos 2. O menos 2, ele não é menor ou igual que o menos 1? Então, na reta real, o menos 2, ele não está à esquerda do menos 1? Então, quando você for calcular f do menos 2, você vai usar a regrinha de cima. Vai dar 1 menos 2, ou seja, que é 1 menos x, né? O x é menos 2, e o resultado vai dar 3, tá legal? Quando eu peguei o menos 1, ó, que é o segundo cara que ele pede para a gente avaliar, o menos 1 é menor ou igual que menos 1, tá vendo? Porque aqui tem um igual, então o menos 1 está incluído, né? Então menos 1 menor ou igual que menos 1, o resultado então vai ser feito usando a regrinha de cima, que vai dar 2, tá legal? Então, ó, olhando nesse gráfico aqui, ó, o menos 1 é o divisor de águas, tá vendo? Ó? Do menos 1 para trás, do menos 1, né, à esquerda do menos 1, a função vai se comportar por essa expressão aqui, ó, 1 menos x, que é uma função do primeiro grau que tem coeficiente angular menos 1, tá legal? E essa bolinha tá fechada aqui, ó, porque o f do menos 1, que a gente acabou de calcular, é 2, tá vendo? Ó? Tá aqui em cima. Agora, se eu calcular ela para pontos que estão à direita do menos 1, por exemplo, o 0, que ele pede para calcular, o que vai acontecer?
a gente vai usar a expressão de baixo, e a expressão de baixo é x ao quadrado. Então, f de 0 é quanto? Ora, como 0 é maior que menos 1, f de 0 vai ser 0 ao quadrado, que vai dar 0, tá vendo? Então, ela está passando pela origem, pelo 0, 0. Aí você pode calcular outros valores aí, tudo bem? Então, para fazer o gráfico, o que você vai observar? A esquerda do menos 1, ela se comporta como uma reta, e a direita do menos 1, ela é a função x ao quadrado, que a gente sabe que vai dar essa parábola aqui. Eu até já tinha feito o desenho antes para vocês, tá legal? Então, ele é um gráfico que tem um salto. Vocês estão vendo? Ó, ele tem um salto. Tá legal? Esse salto aqui aconteceu no menos 1. Se a gente tivesse pegado aqui, em vez de 1 menos x, tivesse pegado só menos x, estaria grudadinho aqui. Entendeu? Não teria esse intervalo aqui não teria esse salto de uma unidade daqui para cá, entendeu? E aí a gente pode brincar com isso, tá? Isso aqui é só um exemplozinho, tá? Então, dizer que essa bolinha fechada está do lado de cima, significa que o cálculo do menos 1 foi feito pela primeira regra. Se aqui fosse só estritamente menor e aqui tivesse um igual, essa bolinha escura estaria aqui para o lado de baixo, tá bom? A bolinha fechada seria aqui, a bolinha aberta seria do lado de cima, tudo bem? Ah, tá, pessoal, aqui no meu slide eu esqueci de coisa. Ah, deixa eu fazer isso, pronto, agora vai ficar tranquilo. Então, outro exemplo de uma função que é dada por partes é a função modular. Na hora de fazer o gráfico dela, a gente pode ver que ela é dada por partes. Por quê? Porque a gente já viu na aula passada que como que a gente calcula o módulo de um número real? O módulo do número real ele vai ser calculado dependendo do sinal do número, se o número é positivo ou se o número é negativo. Então, estou revisando aqui a definição de módulo, né? O módulo de x, ou o valor absoluto de x, que é a mesma coisa, é definido como o próprio x se o x é positivo e é definido como menos x se o x é negativo. Tá legal? Então, veja, eu quero calcular módulo de 5. E o 5 não é positivo? O resultado do módulo é 5 mesmo. Tá legal? Eu quero calcular o módulo de menos 3. Menos 3 não é um número negativo, então o módulo de menos 3 é menos 3, que dá mais 3, você joga o sinal fora, tá legal? Então, o que a gente consegue ver? É uma função que é dada por partes, e o divisor de águas está na onde? Está no 0, tudo bem? Então, se você olha aqui, ó, eu peguei, por exemplo, o número 2, certo? Número 2. Número 2 não é um número positivo, quando eu calculo o módulo, o resultado é o próprio 2. Então, no gráfico, eu vou colocar o ponto 2 no eixo x, vou subir até a altura 2 e vou rebater aqui no eixo y2. Então, esse pontinho aqui é o ponto 2, 2, ele está no gráfico. Se eu pegasse, por exemplo, o número 1 que está aqui, o que daria? Módulo de 1 e 1, então eu teria o ponto 1, 1, né? Esse ponto aqui que é o ponto 0, 0, módulo de 0 é 0, ele também está no gráfico. Então, veja, do lado direito aqui, ó, do lado direito, a função modular, como que ela se comporta? Como a função identidade, ela pega o número e leva nele mesmo, tá vendo? Pegou o x e levou no próprio x. Então, ela é a diagonal, tudo bem? É a reta que está exatamente na diagonal desse quadrante aqui do plano, tá? Coeficiente angular 1, né? Passa pela origem. Agora, do outro lado, o que acontece? Do outro lado, o comportamento não é mais o mesmo, porque se eu pegar um número negativo, tá vendo? Ó, por exemplo, menos 2. Quanto que é o módulo do menos 2? O módulo do menos 2 é 2 positivo. Então, tá vendo? Sobe aqui de novo. Tá legal? Então, essa reta aqui, o comportamento dela muda quando você pega os números negativos. Porque agora você está pegando menos o x. Então, você está pegando uma reta decrescente, tudo bem? Que seria a outra diagonal desse outro quadrante, vamos pensar assim, tá? Então, a função modular, f de x igual ao módulo de x, isso aqui eu também peguei do livro do Stuart, tem explicadinho lá, ela é uma função que o gráfico tem esse formato de V, que está aqui, tá vendo? Ó? Ele tem esse formato de V. Então, antes do zero é a reta y igual a menos x, e depois do zero é a reta y igual a x, tá legal? Então tem um comportamento duplo, tudo bem? Depende do sinal do número. Tá joia, pessoal? Bom, eu vou falar agora, para continuar, de dois conceitos importantes, função injetora e função sobrejetora. Então, ó, o que é uma função injetora? Uma função injetora é uma função, ela é chamada de injetora, se vale a seguinte regra, ó, para quaisquer dois números que você pegar lá no domínio, vale isso. Se eles forem diferentes, então as imagens, né, desses dois números pela f também são caras diferentes, tá? Então, de novo, uma função é chamada f, né, é chamada de injetora, se para quaisquer valores x1 e x2 que eu peguei lá no domínio, vale que
Se o x1 for diferente do x2, então o f deles tem que ser diferente. F de x1 tem que ser diferente do f de x2. Tá legal? Então, ó, pessoal, uma função injetora é aquela função que vai ter a seguinte propriedade: ela leva valores diferentes do domínio em valores diferentes na imagem, tá bom? Então, se você, no conjunto de saída, você pega dois pontos distintos, necessariamente você tem que chegar em dois pontos distintos na imagem, tá legal? Então, ó, eu fiz aqui um diagraminha de setas, tá? Tipo, a gente não vai usar muito isso aqui, mas é mais para explicar a definição, tá legal? Então eu tenho aqui, eu fiz essa bolinha, ó, essa coisa meio oval aqui representando o domínio, e fiz aqui do outro lado o contradomínio, tá? Tipo conjunto A e o conjunto B. Veja bem, ó, a função ela está sendo representada por essas setinhas, tá vendo aqui, ó, que eu desenhei. Então pensa bem, ó, tá vendo? Ó, tá vendo esse cara? Esse cara aqui, esse ponto, ó, a função levou nesse cara aqui, tá vendo? Observa que quando você muda, você pega um cara diferente, o valor na imagem também muda, tá vendo? Então, esse primeiro elemento, que seria um x1, ele foi levado nesse y1. Esse x2 vai ser levado em outro cara, nesse y2, tá vendo? Esse x3 está sendo levado em outro, esse está sendo levado em outro. Então, os caras diferentes aqui, tá vendo? Todos os pontos que são diferentes são levados em valores diferentes, tudo bem? Aqui no contradomínio, tá legal? Ah, professor, mas sobrou gente aqui, não tem problema. Contradomínio é uma coisa, imagem é outra, né? Quem que seria a imagem? Ó, a imagem seria esse, com esse, com esse, com esse, com esse, só os que foram atingidos, tá bom? Vamos olhar esse outro caso, ó. Eu tenho de novo um diagraminha de setas, tá? E agora tá vendo, ó, esse primeiro elemento x1, tudo bem, foi levado nesse. O x2 foi levado nesse. Ó, quando eu pego o x3, que tá aqui, ó, certo? Ele é levado, pessoal, ó, ele é levado no mesmo cara que o anterior. Vocês viram, ó? Esse elemento aqui do domínio está sendo levado nesse ponto e esse outro aqui está sendo levado no mesmo ponto, tá? Então, esse é um problema. Isso quebra a injetividade, tá legal? Isso quebra a injetividade. Então, nesse caso aqui, nesse meu desenhozinho, nesse diagrama, eu tenho uma função que é injetora e aqui eu tenho uma função que não é injetora, tá? Então, por que essa aqui não vai ser injetora? Porque eu tenho dois pontos distintos no domínio que estão sendo levados no mesmo ponto da imagem, tá? Isso quebra a injetividade, tá? O termo, pessoal, injetora tem a ver com injeção mesmo, entendeu? Tipo injeção de injetar, tá? Se você parar para pensar, ó, uma função injetora é que eu não fiz as bolinhas de cores diferentes, mas se eu pintasse aqui essas bolinhas de verde e as outras aqui na chegada de verde, vocês vão ver que teria como se fosse uma cópia do conjunto F, desculpe, uma cópia do conjunto A, que seria o domínio, dentro do contradomínio, vocês estão vendo? Tudo bem, pessoal? Então, é como se esse conjunto que está desse lado, ele tivesse que ser maior do que o outro, entendeu? Esse aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Se a função for injetora daqui para cá, esse aqui tem que ter no mínimo 5 elementos. Tá entendendo? No caso, por exemplo, você poderia ter uma função que pegasse todos esses pontos aqui, no caso, esses 5 pontos, e levasse todo mundo nesse aqui, entendeu? Levasse todo mundo nesse e eu apagasse os outros, tá? Então, você teria um conjunto de 5 elementos indo num ponto só, você está entendendo? Então, não teria uma injetividade, ou seja, você estaria pegando um conjunto que é maior de 5 e estaria espremendo ele para caber no outro, entendeu? Então ele estaria sido levado num ponto só, ele estaria sendo comprimido, tá? Então o termo injetora tem a ver com essa ideia, tá legal? Então para conjuntos finitos vale assim, tipo, se f é uma função injetora de um conjunto que tem n elementos num outro conjunto, então o conjunto de chegada tem que ter mais do que n elementos, tudo bem? Tem que ter no mínimo n elementos, tá? Mas como a gente está falando de função real, isso não vai fazer tanta diferença, tá? Ah, só uma observação, injetora e injetiva é sinônimo, tá? Então vai ter livro, né, que vai falar função injetiva, tudo bem? É a mesma coisa, tá? Eu costumo usar mais injetora. Muito bem, ó, vamos pegar um exemplo. A função x ao quadrado, que a gente já falou dela, né, antes aqui na aula. Então, a função x ao quadrado ela não é injetora, tá? Ela não satisfaz a propriedade que eu estava comentando antes com vocês, tá? De fato, ó, observe isso aqui. Se você calcular essa função no 3, qual que é o resultado? 9, que é 3 ao quadrado. Se você calcular ela no menos 3, qual que é o resultado? Também dá 9.
porque menos 3 ao quadrado também é 9. Então repara no que está acontecendo. Você está pegando dois pontos diferentes no domínio, tudo bem? Que são o 3 e o menos 3. E apesar de eles serem números diferentes, eles estão sendo levados no mesmo valor que é o 9 lá na imagem, tá? Então você pega dois caras, eu não sei se eles se a webcam espelha a tela, pessoal, às vezes eu estou fazendo aqui, está saindo ao contrário, tá? Mas aqui é como se fosse o domínio. Então você pega dois caras diferentes e eles estão sendo levados no mesmo, entendeu? No mesmo cara da imagem, que no caso é o 9, tá? Então você tem uma função que não satisfaz a propriedade de ser injetora, tá legal? E de fato, se qualquer outro par de números, o positivo e o negativo, você pega assim, é o 2 e o menos 2, ambos são levados no 4, tudo bem? Ah, peguei o 10 e o menos 10, ambos são levados no 100, porque quando você leva ao quadrado, o resultado vai dar o mesmo. Ah, peguei o raiz de 2 e o menos raiz de 2, ambos vão ser levados no 2. Então, a função x ao quadrado, ela não é uma função injetora, tá legal? Você tem valores diferentes de y que estão sendo levados, valores diferentes de x, da variável independente, que estão sendo levados no mesmo y, tá? Dá o mesmo valor. Tem um testezinho, quando a gente vai olhar os gráficos, que a gente pode fazer para tentar descobrir, ele ajuda a gente a identificar quando que uma função é injetora, tá? Então, chama teste da reta horizontal. Então, se a função for injetora, qualquer reta horizontal que você passar no gráfico, antes era vertical, né? Agora, qualquer reta horizontal, ela vai cortar o gráfico uma única vez, tá legal? Então, ó, vamos pegar a função x ao quadrado, que é o que eu estava falando, ó. A função x ao quadrado, o gráfico dela é o quê? Essa parábola aqui, tá vendo, ó? Então, se você passar uma reta vertical, como essa que eu passei aqui entre o 2 e o 3, não interessa a altura, tá? Eu passei uma aqui, ó. O que acontece? Eu vou cortar a esquerda, tá vendo, ó? E eu vou cortar a direita. Ô, caceta, pera lá. Isso, eu vou cortar a direita, tudo bem? Então eu tenho aqui um valor de x, que é um número negativo, e outro valor de x, que é um número positivo, que estão chegando no mesmo valor aqui, tudo bem? Então isso implica que a função ela não é injetora, não vale, né? Como eu já tinha dito antes, a função não é injetora. Aqui eu tenho o gráfico da função seno, se não me engano, é essa ondinha aqui, tá? Então se você passar uma reta horizontal, vocês estão vendo, gente? Ele vai cortar o gráfico em vários pontos, tá vendo? Aqui, 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 aqui. Então, essa função aqui também não é uma função injetora, tá? Então, a gente sabe que as funções trigonométricas, seno e cosseno, elas são periódicas, né? Ou seja, elas vão repetindo os valores no ciclo trigonométrico. Depois a gente vai ver uma aula só sobre isso. Então, por exemplo, se você calcular seno sei lá, de π sobre 4, o resultado, se não me engano, vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Se você pegar o π sobre 4, depois você pegar o 9π sobre 4, é isso? π sobre 4 mais 2π, que acho que vai ser 9π sobre 4, o resultado vai dar o mesmo, tudo bem? Mesma coisa, seno de 0 é 0, seno de 2π é 0, seno de 4π é 0. Então você tem vários pontos diferentes do domínio cujo valor da função dá igual. Então são funções, no caso, né, essas duas que eu estou apresentando aqui, que não são injetoras, e a gente está usando o teste da reta vertical, da reta horizontal para justificar isso, tudo bem? Aí tem uma outra noção, tem um outro conceito que chama função sobrejetora, tá? A função sobrejetora é a função que tem a seguinte característica: a imagem dela coincide com o contradomínio, tá? Então, a função sobrejetora é um conceito mais simples, tá legal? Então, a função é sobrejetora se ela atinge todo mundo no conjunto de chegada, tá? Tem algumas observações aqui, que é o seguinte: então, no contexto do cálculo 1, que é o que a gente está falando, as funções cuja imagem der a reta toda, elas vão ser funções sobrejetoras, né? Pensa na função do primeiro grau que eu peguei lá no exemplo anterior, que a gente tinha mostrado que a imagem dela, né, dava a reta toda. Então, se a imagem dá a reta toda, a gente está trabalhando com uma função de variável real que assume números reais, então ela é uma função necessariamente sobrejetora, porque a imagem deu o contradomínio, tá legal? Mas tem uma observação também que a gente pode meio que fazer dar uma roubadinha, que é o seguinte, que toda função ela pode ser sobrejetora na imagem dela, ou seja, você pode diminuir o contradomínio de modo que a função se torne sobrejetora, tá? Então vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar na função x ao quadrado, que eu tenho falado bastante dela, tá? Então eu escrevi assim, ó, f definida de R em R
pega um x, leva em x ao quadrado, ou seja, a função x ao quadrado, eu estou dizendo que o domínio dela é a reta, como a gente sabe, e o contradomínio é o r também, tá legal? Essa função aqui, ela é uma função sobrejetora? Não, ela não é sobrejetora, porque a gente já viu que a imagem dela é o intervalo 0 mais infinito, ou seja, essa função aqui, ela só assume números positivos, maiores ou iguais a zero, ou seja, você nunca vai calcular alguma coisa ao quadrado e o número vai dar negativo, certo? Então essa função aqui não atinge, por exemplo, o menos 3, o menos 5, o menos 12, entendeu? Não tem como você fazer isso, tá legal? Então a resposta não, essa função ela não é uma função sobrejetora dessa maneira que ela foi colocada. Agora, se eu defino ela desse jeito, ó, é a mesma função, tudo bem? Só que eu faço ela definida da reta no intervalo 0 mais infinito, ela passa a ser sobrejetora. Então, tá vendo? Eu peguei o r que estava aqui no contradomínio e eu diminuí. E aí agora eu estabeleci que o contradomínio é o intervalo 0 mais infinito. Ou seja, eu fiz forcei a barra, vamos assim dizer, e eu diminuí o contradomínio de modo que eu pegasse só os caras que me interessam. E ela passou a ser sobrejetora, tá, pessoal? Então, tem que guardar uma coisa... dessas coisas que eu estou falando aqui, é o seguinte, que uma função, pessoal, ela não é só a regra que define ela, tá legal? Uma função não é só a fórmula, não é só o gráfico. Uma função, ela é, vamos assim dizer, a regra, que é o que estabelece a relação entre os valores, só que ela também é os conjuntos de valores que estão sendo envolvidos, ou seja, uma coisa é você falar da função x ao quadrado definida, por exemplo, nos números naturais, ou seja, só para números inteiros ou naturais. Outra coisa é você falar da função x ao quadrado definida na reta inteira, tudo bem? Então, assim, não é só a regra, é a regra associado, né, junto com o conjunto de saída, que é o domínio, e o conjunto de chegada, que é o contradomínio, tá legal? Então, esses três elementos é que compõem aquilo que é uma função. Então, quando você vem aqui, você fala, eu tinha a função x ao quadrado definida da reta na reta. Aí eu peguei a função agora definida da reta no intervalo 0 mais infinito. É a mesma função? Formalmente não, tecnicamente não. Por quê? Porque você mudou o contradomínio, tá legal? Então você está relacionando conjuntos diferentes, apesar do modo de relação da fórmula ser a mesma, tá legal? Bom, e agora, pessoal, até coloquei de roxo aqui, porque assim, isso é uma coisa que os alunos são doidos para querer relacionar e para querer achar uma lógica nisso. Assim, uma função ser injetora não tem absolutamente nada a ver com ela ser sobrejetora, entendeu? São só nomes, tá? Então, tipo assim, o aluno tem o costume de pensar assim, como a função é injetora, ela é sobrejetora. Ou como ela é sobrejetora, ela não pode ser injetora, entendeu? Então, são coisas absolutamente diferentes, são propriedades totalmente diferentes. Então, é como se eu estivesse falando assim, a pessoa, ela gosta de jogar futebol e ela gosta de tomar sorvete, entendeu? Então você fala assim, porque a pessoa gosta de jogar futebol, ela gosta de tomar sorvete, entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então são coisas que são independentes, são propriedades que uma é independente da outra, tudo bem? Então tem função que é sobrejetora e não é injetora, tem função que é injetora e não é sobrejetora, tem função que não é nem injetora nem sobrejetora e tem função que é as duas coisas, que é injetora e sobrejetora. Então pode acontecer de tudo, tá legal? E quando uma função ela é injetora e sobrejetora, a gente chama ela de bijetora, que também é só um nome, tá legal? Então, ser injetora é uma coisa, tem a ver com levar pontos diferentes do domínio em pontos diferentes da imagem. Ser sobrejetora é outra coisa, tem a ver com a função atingir todo mundo que está no conjunto de chegada. E ser bijetora é quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Então, se a função é injetora e sobrejetora, a gente chama ela de bijetora, é só um nome, tá? É bi no caso de ser duas coisas ao mesmo tempo, tá legal? Bom, agora, para acabar a aula, que a gente já falou bastante coisa, né, para não ficar muito cansativo, eu dou um exemplo, pessoal, gosto de dar um exemplo que é para a gente tentar esclarecer todos esses conceitos que a gente falou a respeito de funções, que é o exemplo da corrida premiada, tudo bem? Que a gente vai pensar na seguinte situação, tá bom? Então vamos imaginar que os alunos de cálculo 1, tudo bem?
eles ganharam uma promoção e foram convidados para participar de uma corrida premiada. O que é corrida premiada? Vocês já viram na TV, tipo assim, leva o povão lá no supermercado e fala assim, ó, vamos cronometrar aqui 1 minuto, você vai sair correndo e vai pegar um prêmio, tudo bem? Ou numa loja de departamentos. Pensa que o velho da van, tipo assim, que é um cara bacana, ele tipo assim, falou assim, não, os estudantes estão muito bons, estão indo muito bem, tá, a galera é muito esforçada, eu vou fazer uma promoção, pegar a galera do cálculo 1, nós vamos trazer aqui na van, na loja da van, e a gente vai estabelecer uma corrida premiada. Então o que vai acontecer? Nós vamos cronometrar, tudo bem? E aí nós vamos dar 1 minuto, os alunos eles vão sair correndo aqui pela loja e cada aluno pode pegar um prêmio, um presente, tudo bem? Ou seja, ele tem direito de ir lá de todos os produtos que tem lá na loja, ele pode pegar uma coisa para ele. Tudo bem? Pode pegar um presente para ele lá. Deu para entender? Belezinha? E vamos imaginar essa brincadeira como se fosse uma função. E vamos tentar relacionar os elementos em termos de domínio, imagem, o que é a função, o que é o contradomínio, etc e tal. Tudo bem? Aqui o saudoso Gugu que reze por nós, né, lá de cima, que nos abençoe. Muito bem, ó. Então, na brincadeira da corrida premiada. Ou seja, tá todo mundo lá da nossa turma, lá no saguão da van lá, tudo bem? E aí a gente vai começar a participar dessa brincadeira. Quem que é o domínio, pessoal? Quem que seria o domínio? O domínio é o conjunto de saída, não é? O domínio é o conjunto de saída. Então quem é que vai sair correndo para pegar o presente, para pegar o brinde? Não vai ser a gente? Então, no caso, nessa brincadeira, o domínio é o conjunto de todos os alunos. Então, a gente pega as nossas 2 turmas de cálculo, sei lá, vai ter aproximadamente uns 70 e poucos alunos, eu acho, pelo que eu vi no Siscad. Então, lá, a nossa turma, tudo bem? O professor não está incluído, infelizmente não vou poder correr para pegar um presente, tá legal? Então, tipo, a nossa turma é o domínio, tá legal? Então, cada um de nós é um elemento do domínio. É como se cada um de nós, no caso vocês, porque eu sou professor, não estou incluído, vai ser um X. Tá legal? Tudo bem? Jóia. Quem é o contradomínio, meus queridos? O contradomínio é o conjunto de todos os produtos que estão na loja. Então, tudo aquilo que está nas prateleiras, tá entendendo? Toda a variedade de produtos que tem lá dentro, ou seja, desde um lençol até uma calça jeans, até uma grelha para churrasqueira, sei lá, tudo aquilo que tiver lá dentro faz parte do contradomínio, tudo bem? Então eu tenho a gente, no caso vocês, que vão ser os elementos do domínio, que vão ter que sair correndo e vão ter que pegar um produto, ou seja, o contradomínio é onde vocês vão correr, é o recinto que vocês vão correr, onde vocês vão pegar as coisas e é a quantidade de produtos, a variedade de produtos que tem lá dentro. Deu para entender? Beleza. Quem que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto das coisas que vocês realmente vão pegar. Tá entendendo? Então, por exemplo, o aluno Pedrinho saiu correndo lá e ele, não, eu vou pegar, eu gosto de fazer churrasco, vou pegar uma grelha para churrasqueira, entendeu? Pô, podia pegar um negócio melhor, né? Peguei uma grelha para churrasqueira. Então, ele pegou esse objeto e levou lá, imagina que tem uma mesa lá e foi colocado lá. A aluna Solange foi lá, correu, pegou um iPhone 15, entendeu? Lá, o iPhone mais moderno que tem lá, pegou, entendeu? Colocou lá. O outro aluno foi lá, pegou uma meia calça, colocou lá. Então, tipo assim, os presentes, os brindes que foram realmente coletados por cada aluno, esse conjunto é a imagem. Então, tá entendendo? O contradomínio é o conjunto de todas as possibilidades de produtos que poderiam ter sido escolhidos, tudo bem? Mas a imagem é só o que foi pego, entendeu? Só o que foi pego. Então, se a gente tem lá vamos supor que sejam 70 alunos, tá? Então, para cada aluno, tem aluno número 1, número 2, número 3, você vai ter um produto. O produto número 1, 2, 3, que foi o que ele escolheu lá. Então, vão ter 70 presentes que foram escolhidos. Tudo bem? Então, esse seria o conjunto imagem, tá? E a função? O que é a função em si? A função é a própria brincadeira, é a própria corrida. Então, você pode pensar que a função seria o estabelecimento das regras, tá legal? Dessa brincadeira. Então é o ato da gente correr, ou de vocês correrem e pegarem, tá legal? Então o movimento da brincadeira é a própria função. Então o ato de cada um sair num tempo cronometrado e pega o produto lá e volta. Isso aí é a função, tudo bem? Que é o processo de escolha, o processo de
pegar lá o seu presente, tá legal? Agora, pessoal, uma parte importante, ó, um mesmo aluno, ele pode pegar mais de um prêmio? Por exemplo, Joãozinho, que é um cara meio, tá com, né, posso pegar, sei lá, ele quer pegar 2 coisas, entendeu? Perdão, gente. Então, sei lá, tá meio com o olho grande lá, tal, a van tem bastante coisa, eu vou pegar 2 presentes, ninguém vai perceber, tal. Pode o mesmo aluno ir, e em vez de ele pegar uma coisa só, ele pegar 2? Então, por exemplo, o cara, eu peguei sei lá, uma calça jeans, e depois eu vou lá e pego um faqueiro, entendeu? Pode fazer isso? Não pode, pessoal. Por que não pode? Porque a gente estabeleceu que para alguma coisa ser função, cada elemento do domínio, ele só pode ser levado num único elemento da imagem. Então, no nosso contexto, o que eu estou querendo explicar? Cada aluno, cada pessoa só vai poder pegar um presente, certo? Um presente. Ou seja, você não é permitido que você chegue lá com os 2 coisas na mão, entendeu? Peguei sei lá, o iPhone 11 e peguei um Samsung Galaxy S20. Chegou lá, o velho da van te passa uma rasteira, você é tipo cancelado da brincadeira, você é desclassificado, tudo bem? Então não pode. Então essa é uma regra fundamental de função que eu falei bem lá no comecinho. Cada elemento do domínio só se associa com o da imagem. Mas vamos supor que lá na loja eles tenham tipo um stand lá da Apple, sei lá, ou da Samsung, e que tenham, por exemplo, assim, sei lá, porque se fosse eu pegaria um celular, sei lá, alguma coisa bem cara, né, não sei. Então suponha que tenha lá vários iPhone 11 lá. É permitido que alunos diferentes ou que mais de um aluno pegue, por exemplo, assim, o mesmo produto? Tá entendendo? Então, tipo assim, o aluno X foi lá, pegou um iPhone 11, o outro foi também pegou um iPhone 11, o outro foi tal. Então, tipo assim, vários pegaram o mesmo produto, só que cada um pegou um iPhone só. Vocês estão entendendo? Pode acontecer isso? Aí pode, entendeu? Aí pode. Ou seja, pode acontecer de elementos diferentes do domínio serem levados no mesmo ponto. Você está entendendo? Que seria alunos diferentes pegar o mesmo produto. Por exemplo, alguma coisa que fosse muito cara, sei lá, um Samsung Galaxy S20, sei lá, um notebook de última geração, um iPad, não sei, vocês estão entendendo? Então sim, pode. Só que nesse caso, se isso acontecesse, a função não seria injetora. Tudo bem? Porque a função injetora, você teria alunos diferentes pegando produtos diferentes. Então, apesar de ser permitido isso, tudo bem, é uma função, mas aí se isso acontecesse de diferentes alunos pegarem o mesmo produto, então você teria uma função que não é injetora. Tá legal? Que é o que eu já estou adiantando aqui, né? Então, no caso não, porque a função injetora, necessariamente, pontos diferentes do domínio são levados em pontos diferentes da imagem, tá? Então, 2 alunos diferentes teriam que pegar 2 produtos diferentes se isso fosse uma função injetora, tá legal? Mas não deixa de ser função se aconteceu o que foi falado anteriormente, tá bom? E essa brincadeira aqui, ou seja, olhando isso aqui como uma função, teria como esse negócio ser uma função sobrejetora, tudo bem? Então, o que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é uma função em que todos os elementos do contradomínio são atingidos. Então, o que isso significaria? Poderia a gente esvaziar a van, por exemplo, 70 alunos lá, que vão fazer essa brincadeira da corrida premiada, eles podem pegar tudo que tem dentro lá, sei lá, da van ou da loja que a gente está falando. A van não me patrocina não, tá bom, pessoal? Eu estou falando aqui porque tem 3 Lagoas, tá? Mas imagine que fosse as lojas americanas, sei lá, ou qualquer, sei lá, Magazine Luiza, tá bom? Que se alguém quiser me patrocinar, tá tranquilo, as lojas, tá? Mas entenderam a pergunta? A função pode ser sobrejetora, porque se é sobrejetora, ela teria que atingir todo o contradomínio. E o contradomínio, o que é? O contradomínio, a gente acabou de falar que é tudo aquilo que tem de produto na loja. Então não, ela não pode ser sobrejetora, porque como cada aluno participante vai pegar só um presente, um brinde, você vai sobrar produto lá dentro da loja, não é verdade? Então a função não vai ser sobrejetora. Então uma brincadeira desse tipo seria sobrejetora, seria tipo um amigo secreto, entendeu? Um amigo secreto, cada pessoa tem um presente. Então você tem 30 pessoas participando do amigo secreto, você tem 30 presentes. Aí seria uma brincadeira sobrejetora, tá? Nesse caso, não é. E ela pode ser bijetora? Não, porque se ela não pode ser sobrejetora, ela não pode ser bijetora, porque para ser bijetora teria que ser sobrejetora também.
Tá bom, pessoal? Bom, então termino a aula com essa brincadeirinha aqui, tá legal? Espero que tenha ajudado a entender os conceitos. Por hoje é só, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver nas próximas aulas as funções elementares, tudo bem? Na semana que vem, eu vou mandar para vocês provavelmente, né, alguns exercícios dessa parte já, que já tem um certo conteúdo, para a gente fazer. Provavelmente vai ser tipo em formulário, provavelmente eu vou colocar no Ava ou no Google Forms, tá legal, pessoal? E aí nós vamos, vocês vão responder, né, para mim, e aí isso aí já vai começar a valer naquela notinha de trabalhos, esses formulários, tá legal? Mas é isso, gente. Então não deixe de estudar o material, os livros, veja a aula, mas procure fazer exercícios, tá? As aulas elas são um pouco corridas porque nessa altura aqui do campeonato isso aqui é uma revisão, tá legal? Então eu não vou poder ficar tipo dando aula para vocês de novo com muito detalhe do que a gente já deveria ter visto no ensino médio, tudo bem? Mas dá para dar uma relembrada nos conceitos e praticar um pouco. Joinha, beijão para todo mundo aí, até mais, tchau, tchau, um abraço.